quem também foi bamba ao fazer da vida luta e da luta seu refrão. Embora seus passos não sumam de nossa memória, a lembrança não fica nos livros de história forjados com sangue popular. Porém seu legado por certo há de ter seu lugar quando um novo enredo se organizar. No correr da obra que os trabalhadores têm por terminar, e seu nome será: nasceu enfrentando o império na pele dos índios, partido tomou. Passou por quilombos, mas foi na senzala que ela porém se formou. Escrava já foi de um senhor, penava na mão do feitor. Salário hoje arranca seu couro e mal paga essa dor. Sem terra tirada na bala, fundou a favela nos morros e valas. Ergueu as cidades, faz mundos em breve, mas não pode nem fazer greve. E a reação já vem dura, tal como na ditadura, pois sempre passam borracha nos seus movimentos. E pra arrematar eu sustento o nome de tal elemento. É linha que passa por nós, classe trabalhadora. Pedreiros, marceneiros, diaristas, balconistas, empregados, serventes por todos os lados, tudo construído ao seu redor, é suor do operário, é o ardor do lavrador, é o ardor do lavrador. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Com muita alegria que a gente vê essa casa cheia aqui, né, para esse debate que é o primeiro debate do ano que a Livraria Editora Expressão Popular realiza. A proposta é que esse seja o primeiro debate de um ciclo de debates que vai se prolongar ao longo do ano. Então, a ideia nossa é de fazer uma vez por mês aqui nesse espaço um debate para debater um clássico do marxismo e os próprios textos do Marx. Então, vamos iniciar esse ciclo de debates em comemoração aos 110 anos da publicação do livro do Lenin, Que Fazer. Para o mês que vem, em junho, nós já temos um outro debate já marcado aqui, que vai ser no dia 11 de junho. Nós vamos debater o pensamento de José Carlos Mariátegui, a partir dos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, com a professora Leila Scorsin, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que publicou o livro aqui com a gente, Mariátegui, Vida e Obra. E para os meses subsequentes também vamos ter debates. Em julho, a nossa proposta é debater a crise do capitalismo com o professor Jorge Grespan. Depois, em agosto, debater os manuscritos econômicos e filosóficos do Marx, que vai ser um novo lançamento nosso aí para o mês de julho, agosto. Depois, debater os textos políticos do Marx, que estão publicados no nosso livro A Revolução Antes da Revolução, volume 2. Depois, debater o imperialismo do Lenin, que também vai ser publicado por nós ainda esse ano. Depois, debater os textos do Engels, que estão no livro A Revolução Antes da Revolução, volume 1. Essa é a nossa proposta de ciclo de debate, para que esse espaço da livraria seja, além de um local onde consigamos disponibilizar o que foi produzido e acumulado de conhecimento pela nossa classe, que isso também seja um espaço de debate, para a gente acumular no debate o conhecimento que está nos livros. Para o nosso debate de hoje, queria chamar aqui para a mesa o professor José Paulo Neto. O
professor que dispensa apresentações, mas sobretudo é um importante intelectual marxista brasileiro, né? Comunista convicto, até hoje. Isso sim. Na luta, Importante eu não sei, luta mas comunista sim. que vai contribuir conosco aí no debate de hoje. E chamar também à mesa Ricardo Gebrim. Ricardo é da Consulta Popular, importante também advogado na defesa das lutas populares e sociais. Bom, a nossa proposta de atividade aqui hoje é que cada um dos expositores tenha aí por volta de 35 a 40 minutos para fazer uma exposição, né? Depois, dada a quantidade de gente, né? Também não dá para a gente fazer um debate muito longo, porque, enfim, senão a gente não sai daqui hoje, né? Porque o livro vai trazer certamente questões importantes para pensar a nossa realidade. Então a ideia é que seja um debate, né, breve, apesar de a gente saber a importância do debate. Bom, então eu queria passar a palavra para o Ricardo. Boa noite. Boa noite. Lutadoras, lutadores do povo. E uma tripla felicidade por essa noite. A primeira delas, que é de ver materializado o que foi o nosso plano e desejo na construção dessa livraria. Que essa livraria fosse mais do que apenas um ponto de livraria, mas fosse se convertendo num espaço de debate, de discussão, né? Até ajudasse na organização das ideias entre aqueles que não perderam a perspectiva da revolução, da transformação social. A segunda alegria é que ver que isso aqui é uma homenagem a você, Zé. Claro, explico por quê. Você, voluntário ou involuntariamente, tornou-se hoje a grande figura de propagandista do marxismo. Vou te contar um episódio. Eu estava numa praia em Boa Viagem, né? E aí passa naquele vendedor na praia que vende DVDs. E aí vendo os DVDs, eu comecei a selecionar alguns, outros. Ele falou, esse aí que você está selecionando, você é cara de esquerda, né? Eu tenho um aqui que você vai gostar. E tirou aquela tua aula, a famosa aula que você deu em Natal, que você me disse que nem sabiam que tinha filmado, Recife. E que aquilo se popularizou de um jeito, né? É impressionante como, acho que talvez todos aqui tenham assistido o teu curso, né? E esse curso tem um papel de propaganda decisivo, né? Mais do que muitos livros, até talvez pela tradição de oralidade que nós temos. Por isso, não serei tão longo para que todos possam ter essa oportunidade de aprender mais contigo do que daquele famoso curso de apoio. A terceira alegria é estarmos aqui para discutir Lenin. Vou fazer bastante propaganda dos livros, porque nós estamos numa livraria. Há um livro que não foi editado pela Expressão Popular, foi editado pela Boitempo, do Zizek, que é um livro bastante complexo, polêmico, mas que ele inicia com uma questão interessante. Ele fala, Lenin segue sendo incômodo e proibido. E tratar de Lenin é o que não cabe. Lenin é o que não pode. Exatamente, Lenin é o mais necessário. O que nós vamos tratar aqui hoje é um livro, acho que todos vocês conhecem a figura do Eric Hobsbawm, seu papel como um historiador marxista, mas que conseguiu transcender pelo seu papel o próprio pensamento, admiração não só da esquerda, ele é hoje um historiador admirado mundialmente, e no seu livro Era dos Extremos, que é uma espécie de balanço do século XX, ele faz uma afirmação muito audaciosa. Ele diz que a grande, eu não sei se ele fala em invenção, Zé Paulo, ou construção de uma ideia, mas ele fala a principal construção de ideia no século XX, esse século tão carregado de transformações, foi o Partido Leninista, o conceito de Partido Leninista, aquela ideia que mais transformou o século XX. E é uma afirmação contundente, mas uma afirmação que quando nos detemos a pensar o século XX e detemos a pensar sua atualidade nesse começo do século XXI, acho que temos que concordar com ela. Quer dizer, o que nós estamos falando aqui é de uma obra transformadora e, simultaneamente, uma ideia muito simples. Como todas as grandes ideias transformadoras,
ela é a fusão de conceitos muito simples. Acho que o Zé Paulo vai falar com muito mais precisão o contexto histórico em que isso se forma, o processo histórico em que se produz esse livro. Mas falando em pinceladas muito ligeiras, diria que algo que quase muitos de vocês conhecem. Nós estamos lidando com Lenin, que passa pela prisão, passa pelo exílio na Sibéria, se depara com aquela situação de vários pequenos grupos, se depara com uma polêmica intensa, especialmente com o economicismo e com as concepções do Bernstein, né? E que vai exercendo aquilo que é a sua marca, que é uma capacidade de trabalho, né, imensa, colada a um planejamento. O Lenin se planejava na luta interna, né, na luta, ele era capaz de estabelecer planos de longo prazo nessa construção. E este plano, ele percebe que naquela construção, naquele processo de construir um partido operário social-democrata na Rússia, o elemento fundamental era um elemento que fosse propagador de ideias naquela situação repressiva, sob censura, que poderia se dar apenas no exterior. E ele percebe o potencial disso, e é através da construção do Iskra que ele vai conseguir construir toda uma rede de militantes que serão os propagadores, os construtores, né, desta grande ferramenta que é o Partido Bolchevique. A obra que fazer é a expressão que ele escreve no momento onde ele se deparava com o risco dos seus adversários convocarem um congresso. E ele queria ganhar tempo para o congresso. Ele queria ganhar tempo para que as suas ideias fossem propagadas nos pequenos círculos, aqueles pequenos círculos de marxistas e revolucionários que estavam se formando, né, elas pudessem atingi-los suficientemente para que o congresso pudesse expressar já um embate de ideias que ele gostaria. Portanto, ele queria ganhar tempo e queria ganhar tempo, inclusive, para que esta obra, o que fazer, fosse suficientemente conhecida por esses militantes revolucionários e pudesse influenciar o Congresso. Antes dele escrever essa obra, há um episódio em que ele se encontra com o Martynov, aquele mesmo Martynov que depois será centro de uma polêmica em torno da obra. Vou passar aqui para você. Passar. Pois bem, e nesse contato que eles têm, eles discutem a tática, eles discutem a estratégia da Revolução Russa, né? E quando Lenin apresenta suas ideias de organização, seu projeto organizativo, isso deixa o Martynov muito chocado. E o Martynov vai escrever depois nas suas recordações, na sua espécie de memória, ele vai dizer que o Lenin tinha uma visão que lembrava os bandos armados, os grupos armados guerrilheiros macedônios. Na verdade, o Martynov está se referindo aos grupos guerrilheiros que lutaram, então, contra o Império Otomano. E enxergava uma visão, como será acusada a organização leninista, jacobina, militarista, naquela organização centralizada. Olha que interessante, porque, apesar de ele se referir a estes macedônios, há um outro exemplo histórico que a Macedônia nos evoca em relação a essa situação. Um outro macedônio, Alexandre, consegue um feito memorável que foi a derrota do Império Persa numa desproporção gigantesca. Sabe-se com relativa unanimidade entre os historiadores que aquele exército do Alexandre, que conquistou o mundo a seu tempo e derrotou o gigantesco Império Persa, tinha aproximadamente 10 mil homens. Há muita polêmica sobre a dimensão do exército persa. O Heródoto fala cifras gigantescas que alguns historiadores acham que eram possíveis. Mas chega mais ou menos a uma proporção que havia pelo menos 100 mil homens do outro lado. 10 homens para cada soldado do Alexandre. Embora o Heródoto fale muito mais, fale em cifras muito superiores a essa. Como foi possível aquela vitória? Como é possível você imaginar, numa batalha, numa guerra, com espadas, que um pequeno grupo de 10 mil homens consiga derrotar essa multidão e esse exército imensamente maior? Veja, se 10 mil homens armados por espadas são cercados por 100 mil,
Né? Como é possível que eles consigam ganhar militarmente? E na verdade a resposta a isso é a resposta às sucessivas genialidades militares. Eu arriscaria dizer que, com exceção das grandes genialidades napoleônicas, praticamente todos os grandes saltos de qualidade militar se deveram à mesma razão do sucesso de Alexandre. O exército, aquele pequeno exército de 10 mil homens macedônicos, tinha uma capacidade de organização e uma centralidade de comando que eram impressionantes. Aquilo que eles desenvolvem será posteriormente desenvolvido com muito mais capacidade, sutileza, aprimoramento pelas tropas romanas que vencerão os gauleses, vencerão os bárbaros de uma forma geral. Mas era um exército que funcionava quando eram atacados por 100 mil flechas. Você imagina que são 100 mil flechas, uma chuva literal de flechas. Uma chuva, chovem flechas. Aquilo se transformava numa tartaruga para os escudos. Se fechava, mas se fechava com muita rapidez. Mal as flechas tinham sido disparadas, a tartaruga se abria-se e de repente saía uma coluna e atacava o inimigo. Quando o inimigo tentava conter essa coluna voltava. Havia um comando impressionante, havia uma organização impressionante. Esse comando, essa organização impressionante, foram o salto de qualidade militar em quase todas as grandes campanhas geniais da humanidade. Na verdade, talvez o grande elemento, essa ideia gigantesca, essa ideia que transformou o século XX, que segue atual no século XXI, seja a transposição para o terreno da política daquilo que se construiu no terreno militar, e a associação entre o militar e a política vão ser muito desenvolvidas e muito próximas, que é a genialidade de perceber que ante um Estado, compreendendo o Estado como uma forma de organização de uma classe dominante, ante um Estado que se aprimora, ante um Estado que multiplica sua capacidade repressiva, conjuga seus elementos de repressão ideológica com repressão jurídica, ante o Estado que se aperfeiçoa, só é possível aos revolucionários uma vitória se eles conseguem desenvolver uma organização cujo centro de comando, cuja capacidade organizativa corresponda a essas necessidades. Claro que é evidente que o Lenin formula isso em condições históricas extremamente específicas. É evidente que ele formula isso adequado ao embate que ele vivenciava naquele momento. É evidente que o que fazer, apenas parte dele está dedicado, e uma parte substancial e de extrema atualidade, não que as outras não sejam, de extrema atualidade, é a parte que ele demonstra que não é possível uma organização revolucionária sem organizar os revolucionários da forma mais profissional possível. Não é possível combater um Estado que vai se aperfeiçoando nessa sua forma organizada. Essa é a ideia central de uma obra que simultaneamente promove um debate com as correntes com os quais ele se defrontava naquele momento. Quais eram? O economicismo, aqueles setores que negavam a luta política, o debate que ele promove com a concepção do Bernstein, que abria a mão da ideia de ruptura revolucionária e apostava em reformas graduais, que seriam a substituição do papel da ruptura revolucionária, e com aqueles que negavam exatamente a importância e o papel da luta democrática que se travava na Rússia naquele momento. Ele trava simultaneamente esses três embates. É interessante como este momento pós o grande baque que tivemos nos anos 90 e esta retomada que vivenciamos nesse momento histórico de um pensamento revolucionário por todo o mundo e também no nosso país, como esses debates voltam e se atualizam. Como é possível identificar entre nós hoje, nos debates que vivemos, o renascimento de ideias economicistas, entre nós hoje, as formulações que se identificam, ainda que não queiram se filiar diretamente, mas são muito identificadas à essência do pensamento do Bernstein, e como aqueles que seguem menosprezando as alianças de classe, o papel da luta democrática, e apresentando isso como uma solução genial, vão se colocando nesse momento. Vejam,
É interessante como esse debate retoma, né? E como ele retoma vestido com outras características, vestido com outras ideias. Mas é essa a essência desta organização que, fundamentalmente, correspondendo a momentos históricos diferenciados, correspondendo a formatos diferenciados e a formas diferenciadas, estará presente em todos os processos revolucionários triunfantes do século XX. Todas as revoluções triunfantes do século XX foram, tiveram o papel central, decisivo, de organizações que no seu conteúdo expressavam a essência do pensamento leninista, na sua forma de organização. Ainda que no seu formato tivessem, como todas as revoluções triunfantes, a originalidade de acrescentar situações completamente novas e distintas. Vejam, outra característica das revoluções triunfantes. As revoluções triunfantes têm a marca da originalidade. Exatamente porque o inimigo aprende também os sucessos, e com os sucessos vitoriosos, quase todas as revoluções triunfantes tiveram originalidade tática, estratégica, mas tiveram também no seu formato mudanças. Ainda que se chamassem frentes, como a Frente Sandinista de Libertação Nacional, ainda que se chamassem movimentos, como o Movimento Popular de Libertação de Angola, ou o movimento 26 de julho em Cuba, ainda que se chamassem com formatos diferentes, ainda que tivesse a sua centralidade no formato de organização militar, porque o centro da luta se dava no campo militar, ou tivesse um formato que se estava mais dedicado a uma situação política, todas estas organizações tiveram a capacidade de extrair esse grande ensinamento, que é a necessidade de que os revolucionários estejam organizados numa organização revolucionária, constituam um centro de comando, possam desenvolver a democracia das suas ideias no bojo dessa estrutura e possam ter a capacidade de ação, a firmeza de ação, a unicidade de ação, características de uma organização que nos lembram o pequeno exército do Alexandre, que derrota o mundo. Bem, tenho 10 minutos. Esse formato organizativo, é claro que ele vai ensejando inúmeras polêmicas. A Revolução Russa se produz, e é interessante que havia duas ideias, embora contivessem polêmica, mas duas ideias que estavam presentes no imaginário geral dos revolucionários antes da Revolução Russa. A primeira delas, sim, inevitavelmente, é aquela de que a revolução tenderia a ocorrer nos polos mais avançados do capitalismo. E a segunda, que uma vez iniciado o processo revolucionário, haveria um tal impacto que as peças cairiam como aquela sequência gigantesca de dominó, que até um campeonato no Guinness, que você coloca as várias pecinhas, derruba a primeira, elas vão caindo simultaneamente. Essas ideias, ainda que não tivessem tão consubstanciadas, teoricamente, estavam presentes no imaginário até a Revolução Russa, me parece. E, de certa forma, a realidade as desmentiu parcialmente. Em relação à primeira, há muita polêmica, mas vamos nos deter sobre a segunda. Em relação à ideia de que a Revolução viria como uma onda inevitável, essa onda ocorreu. Essa onda atingiu rincões extremamente distantes e inacessíveis, como o Brasil, que temos um livro editado aqui que chama Os Impactos da Revolução Russa, como chama? O Ano Vermelho. Que mostra que, inclusive, a própria nossa greve de 1917 e a sua associação com esse imaginário construído. Essa onda atingiu rincões, atingiu o mundo todo. Eu gosto muito de uma passagem de o próprio há um operário nicaragüense trabalhando no México que fica impactado com a Revolução Russa e vai voltar para o México e será o general dos homens livres, Augusto César Sandino. A onda revolucionária é gigantesca, mas ela não produz novos triunfos revolucionários. Também porque a classe dominante havia aprendido em muitos aspectos. Também porque há uma série de fatores, também porque a Segunda Internacional, naquele momento, cumpre um papel desagregador do ponto de vista de aproveitar aquela onda revolucionária, e também porque
o esforço de construção acelerado da Internacional Comunista, da Terceira Internacional e do Movimento Comunista Internacional, não consegue, né, dar conta suficientemente das tarefas organizativas daquela janela revolucionária que se abre após a Primeira Guerra Mundial. Mas o que é importante, né, e que eu queria ressaltar nesse debate também, né, é que naquele período, me parece que no terceiro congresso da Internacional, o Lenin pessoalmente vai insistir para incluir nas resoluções do terceiro congresso uma afirmação a respeito da forma leninista de organização. Porque o que havia acontecido? Né? O exemplo vitorioso e poderoso do Partido Bolchevique, né, e as próprias resoluções da Internacional, que vão se aprofundar muito mais posteriormente, haviam criado um formato único, um único formato, né, do que era uma organização leninista. E esse formato, muitas vezes, como toda caricatura, acentuava muito mais traços da forma do que aqueles elementos centrais do conteúdo. Né? E o próprio Lenin está preocupado com isso, porque ele diz: a organização, né, não é imutável na sua forma, ela se adapta. Né? A obra leninista tem claramente o conceito organizativo de que a organização é uma ferramenta. Ela é sempre uma ferramenta. E as ferramentas não se definem como ferramentas em si. Se propuséssemos entre nós um debate das vantagens do martelo contra as vantagens do serrote, contra as vantagens da chave de fenda, inevitavelmente vocês fariam uma pergunta: mas vantagens do que, Gebrinho? Para quê? Para desparafusar algo? Para cortar madeira? Para martelar algo? Né? As ferramentas se definem em razão dos seus objetivos. Né? E as organizações são ferramentas. As organizações devem corresponder ao que são as necessidades históricas daquele processo, a como contornar a propaganda do inimigo. Eu lhes dou um exemplo. Há uma afirmação que passa às vezes, né, como secundária, quando o Fidel faz uma fala que faz o balanço na fundação do primeiro Congresso do Partido Comunista Cubano. Ele faz um balanço do processo histórico cubano desde a formação histórica, né, da Revolução Cubana, e ele fala: o triunfo revolucionário foi obra de comunistas que não podiam se apresentar como tal, né, porque enfrentavam o anticomunismo nos seus símbolos, nas suas ideias. E realmente, né, os cubanos se assumirão como Partido Comunista já no triunfo, né, porque sabiam que o estigma, a foice e o martelo, a cor vermelha, né, e uma série de elementos eram dificultadores do processo revolucionário. Ou seja, compreender que uma organização, ela não é um formato pronto e acabado, que existe historicamente e simbolicamente, independente do que esses símbolos querem dizer naquele momento histórico, do que esses símbolos traduzem da formação histórica de um povo, o que esses símbolos traduzem de uma identidade histórica que vai se formando, né? Ou o que esta forma organizativa representa, seja no momento das necessidades de uma rigidez maior no seu funcionamento, seja nas necessidades de uma rigidez menor no seu funcionamento, sempre determinadas, né, pelo momento histórico, pelas condições gerais e objetivas sobre a qual se quer transformar, e não por uma teoria pronta e acabada de uma organização imutável que serviria para todas as situações e para todas as hipóteses. Né? E eu acho que esse elemento é um dos elementos que volta ao debate com muita força, né, com muita efetividade nesse período histórico em que, felizmente, voltamos a debater a estratégia revolucionária. Né? Trato vocês todos aqui, conheço a maioria, como revolucionários que querem estar presentes e estarão presentes na transformação brasileira. Né? E estamos vivendo um debate riquíssimo, um debate que não é patrimônio de ninguém, né? Um debate que possibilitará que surja, em algum momento, uma organização capaz, né, de responder às gigantescas tarefas que o nosso povo exige. E nesse debate que nós vamos retomando, né, essas ideias fundamentais, e principalmente entender quais são as ideias fundamentais desse processo, isso é decisivo. Né? Os tempos históricos exigiram muitas mudanças e adequações, mas há elementos fundantes, há elementos centrais na necessidade da existência de uma organização de revolucionários, né, que segue presente, que segue atual e que faz, pelo calor desse momento, que nos apertemos nessa sala, né, e possamos
está vivendo essa homenagem a um livro escrito há 110 anos, que, sem dúvida, é a grande construção, a grande ideia transformadora e atual do nosso século XX, desse começo do século XXI.